Vilar, neste bloco nós vamos tratar sobre o início de tudo, de todas as coisas. O O orçamento. orçamento da cidade. Exatamente, Rafael. Né? E assim, nós vamos tratar num bloco mais para frente aqui sobre a formatura dos nossos novos policiais, aquela festa linda e maravilhosa que aconteceu lá no Sambódromo, né? Mas para que essas coisas aconteçam, precisa ter um negocinho chamado dinheiro. Sem dinheiro, nada acontece. Verdade. Né? Nada acontece. Nós vamos passar aqui, porque o projeto de lei, a lei orçamentária anual, ela não foi para a Câmara ainda. O que está na Câmara é a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, né, ela cria uma diretriz de como que a cidade mais ou menos vai gastar o dinheiro, né? E nós vamos ver aqui alguns comparativos, e nós precisamos fazer esses comparativos justamente para que a gente possa convencer a pessoa mais apropriada, que é o prefeito Ricardo Nunes, que precisa aumentar o investimento na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, consequentemente, o investimento na Guarda Civil Metropolitana, né? Então, eu vou pedir aqui para a nossa equipe passar a próxima tela aqui. Viu, Rafael? Aqui é o seguinte, né? Eu selecionei aqui comparativos dos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Certo. Eu não gosto muito de usar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro vive uma situação que ela é atípica do resto do país, que é um estado quase de guerra, né? É um estado quase de guerra. Mas acho que, financeiramente falando, é importante para a gente fazer uma análise do que nós podemos exigir, uma palavra forte, né? Mas pleitear junto ao prefeito Ricardo Nunes para que ele enxergue isso e para que ele possa fazer com que nossa cidade de São Paulo seja um lugar melhor para todo mundo. Exatamente. Né? Para nós, guardas civis metropolitanos, porque se tiver menos gente para nos agredir, melhor. Né? Se tiver menos ladrão, nós vamos trabalhar com mais tranquilidade. Né? As nossas famílias vão ter um pouco mais de tranquilidade, que nós vamos voltar inteiros, né, para as nossas casas. Enfim, né? Uma medida do prefeito de São Paulo está caminhando nesse sentido, né? Verdade seja dita, mas a gente espera que seja um pouco mais de velocidade e um pouco mais de intensidade, né? Mas vamos aos números aqui. Então, né, o pessoal vai ver aqui na tela aqui, Polícia Militar do Rio de Janeiro, um efetivo de 45 mil, né? Então, isso aqui é uma publicação da Alerj, né? Da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Já no Paraná, foi aprovada uma lei também, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a matéria, elevando o efetivo da Polícia Militar do Paraná para o teto lá de 26.747 policiais militares. Né? Obviamente, para todos os nossos colegas guardas civis metropolitanos, nós estamos falando de números muito, muito maiores do que o nosso efetivo atual aqui na cidade. Exatamente. Né? Então, vou pedir para passar a próxima tela. E aqui, o dinheiro. Né? Então, para você custear esses efetivos de 45 mil e mais de 26 mil, né, o Estado do Rio de Janeiro, né, na sua lei de diretrizes orçamentárias, para o ano que vem, ou seja, né, aqui está dizendo aqui que teve uma estimativa de 3 bi, né, o déficit, na verdade, ali, né, 3 bi a mais, mas a previsão de receita para o Estado do Rio de Janeiro é de 96 bi e uns trocadinhos. O custo da máquina de segurança pública, né? Exatamente. Lembrando que o nosso orçamento da cidade de São Paulo, 2023, foi de 95 bilhões de reais. Né? De 95 bilhões. Já no estado do Paraná, né, que é um estado que tem assim, alguns dados muito parecidos com a nossa cidade de São Paulo, nós temos a previsão de orçamento para o ano que vem de 63 bilhões de reais. Ou seja, né, um pouco mais do que 30 bilhões, pouco menos do que 30 bilhões de reais, se comparado com o orçamento 2023 da cidade de São Paulo. 2/3, né? É uma diferença brutal. Né? É uma diferença brutal. Né? Vamos passar para o próximo. Coloquei aqui, Rafael, um ranking para a gente ver as populações. Porque não adianta a gente querer comparar coisas que não são comparáveis. Né? Então, por exemplo, o estado de São Paulo, são 44 milhões de pessoas no estado de São Paulo inteiro. Né? Mas, como eu disse, o estado do Paraná tem uma população muito, mas muito parecida com a nossa. Né? Um pouquinho mais ali no estado do Rio de Janeiro, né, com 16 milhões de habitantes, né? Mas o estado do Paraná é o que mais se assemelha em números aí ao estado de São Paulo. Vamos para o próximo.
E aí é o número, né? Nós temos lá 16 milhões e uns quebrados de habitantes, não vamos quebrar ninguém no estado do Rio de Janeiro, obviamente, né? E um efetivo de 45 mil policiais militares, que dá uma relação de 356 habitantes por policial, né? Lembrando, novamente, que o Rio de Janeiro é um caso à parte. Está vivendo uma situação quase de exceção, de guerra lá, né? Já no estado do Paraná, com seus 11.443.208 habitantes, nós temos uma relação de 427 habitantes, né, por policial militar. Sim. Então, você veja, são números muito bons. Exatamente. Para exercer o policiamento. Nós, olhando o estado do Paraná, também tem várias guardas municipais. Então, isso tende a fazer com que a qualidade de vida lá no estado do Paraná seja melhor do que aqui na cidade de São Paulo. E o salário lá do policial militar é maior também, né, do que o guarda aqui em São Paulo. Tanto, né, da Polícia Militar do Rio de Janeiro quanto da Polícia Militar do Paraná são salários maiores do que os praticados na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Ou seja, né, se nós tivéssemos um efetivo de 7.300, que eu já estou contando com todo mundo, tudo certinho, uma maravilha, né? Os 1.500 já entrando, ninguém aposentando, ninguém saindo da guarda, né? Então, ou seja, se nós tivéssemos os salários aqui extremamente elevados em relação a outras forças de segurança, era justificável você ter um efetivo baixo. Fala, não, eu pago para os caras um belíssimo salário, então por isso eu não posso aumentar muito o efetivo, porque senão a conta fica muito pesada, né? Mas nós temos os salários menores. Isso. E equipamentos? Se tivesse em equipamentos de ponta, você também poderia justificar. Nós não temos nenhum helicóptero aqui aqui na cidade de São Paulo, e nós sabemos que os helicópteros, alguns os da Polícia Militar e da Polícia Civil no Rio de Janeiro, são helicópteros de guerra. São helicópteros blindados para poder suportar aquela realidade lá da cidade, né? Então, assim, a relação habitante-guarda, no geral da cidade, nós temos que destacar isso, no geral da cidade, dá essa distância aí, 1.568 habitantes para 1 GCM. Exatamente. Isso, eu estou frisando aqui que é o geral, porque se você pegar aqui na região central, essa relação é menor. Você tem uma população menor que mora, né, registrada, que mora aqui no centro de São Paulo, né? E você tem um efetivo maior das inspetorias, não só a inspetoria da SE, as inspetorias que atuam aqui na região central de São Paulo, mas também com o apoio da IAI, das demais especializadas, você tem uma relação efetivo-habitante que vai ser diferente disso. Mas para o cidadão que está lá na ponta da linha, lá na Casa Verde, lá no Jaçanã, lá na Penha, essa relação ela é brutal. Brutal. O resultado não tem como você fazer um serviço de excelência. É impossível. Você não tem meios. Não, eu vou te contratar para fazer a faxina lá em casa. Lá. Aí você fala, Vilar, tem detergente? Não. Pano? Não. Uma vassourinha para varrer? Também não. Pô, mas aí, se vira, meu chapa. Exatamente. Faz o trampo aí, dá seus pulos. Você não é quadrado? Qual o tamanho da sua casa? É todo esse quarteirão aqui. Se vira para limpar. Exatamente. Quantos bacuri tem lá para sujar a casa lá? Tem um montão lá, né? Então, assim, é inevitável. É inevitável. O resultado é inevitável, né? Obviamente, vou frisar aqui para deixar muito claro. Nós estamos passando por um processo de mudança disso, né? Então, ou seja, eu pelo menos nunca vi entrar 1.000 guardas numa tacada só. Sim, né? sim. Eu nunca fui numa formatura de 1.000 guardas, né? Diga-se de passagem muito linda, depois nós falamos disso mais, né? A guarda está passando por uma revolução do uso de equipamentos, né? Vamos dizer assim, essa mudança está acontecendo. O que nós queremos e o que nós estamos buscando com essas informações é acelerar esse processo. Exatamente. Né? E óbvio que essa aceleração, aumento do orçamento, tem que se refletir onde? Construção de unidades que abriguem efetivo maior. Exato. Ou, numa estratégia mais de longo prazo da Guarda Civil Metropolitana, começar a fazer com que os distritos da cidade de São Paulo passem a ter inspetorias. Por exemplo, vou usar aqui a Casa Verde como exemplo. Casa Verde, Inspetoria de Casa Verde e a área da Subprefeitura de Casa Verde compreendem 3 distritos, que é o distrito da Casa Verde, propriamente dito, o do Limão e o da Cachoeirinha. Sim. Né? Vila Nova Cachoeirinha. Então, ou seja, se talvez com um investimento maior no futuro nós tenhamos efetivo suficiente, recurso suficiente para que tenhamos uma inspetoria de Casa Verde, uma inspetoria do Limão e uma inspetoria de Vila Nova Cachoeirinha,
Obviamente que o resultado de policiamento vai ser diferente. Exatamente, o efetivo naturalmente aumenta. Exatamente, você vai ter um efetivo de maior proximidade, você vai ter maior quantidade de viaturas percorrendo uma área geográfica menor. O ladrão vai se coçar lá? Não vai. O cara não vai se coçar lá. Onde tem viatura da guarda, onde tem viatura da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, o cara não vai se coçar, né? Vamos para o próximo. E aqui, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está na Câmara, tem como relator o vereador Isaac Félix, né? Traz ali, né, o nosso... vamos começar aqui, né? Vou usar aquele parágrafo ali. A proposta do orçamento da capital paulista é aproximadamente 12% maior, né, em relação ao orçamento de 2023, que foi de 95 bi,8, né? Só um parênteses aqui, Vilar. Diga. 12% maior, né? Sim. Lembrando que o reajuste geral do servidor público, que ficou aquém do que nós esperávamos, Sim. foi de 5%. A projeção é de 12%, né? Exatamente. E isso também envolve dinheiro. Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos para o próximo. E aqui, para deixar bem frisado, o que se prevê de orçamento para 2024. Nós estamos falando de 107 bilhões. Né? Se nós pegarmos um comparativo com outras cidades, né, em que o orçamento da Secretaria de Segurança da cidade municipal gira em torno ali de 5%, nós estaríamos aí com um pouco mais de 5 bi, né? 5 bilhões, 350 milhões. Você entendeu? E é isso, hoje nós não temos 1 bilhão, não chega a 1 bilhão o nosso orçamento. E nós estamos falando de uma cidade que é uma cidade-estado. E por que eu vou usar esse termo? Porque eu não estou inventando nada. Estou parafraseando o nosso prefeito Ricardo Nunes na formatura, que ele disse que a nossa cidade é uma cidade-estado. Exato. Ele comparou a nossa cidade de São Paulo com Portugal. Exato. Né? Com o país Portugal. Então, o país do pai dele, né, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, o que a gente espera da prefeitura do Ricardo Nunes? Que ele já sinalize, enviando o projeto de lei de lei orçamentária anual, né, a LOA, para a Câmara Municipal, que essa que é a verdadeira execução, vai estar detalhado lá, quando a gente detalha aqui aqueles quadros lá, que é aquele que o Evandro fala assim, ô Vilar, como você é chato, é aquilo lá, porque dali é que vai dizer se vai ter prêmio de desempenho, ou se não vamos ter que ficar chorando para ter prêmio de desempenho no ano. Se vai ter outro concurso e mais contratações. Se lá vai estar a correção da gratificação de serviço noturno, né? Porque assim, um colega meu falou assim, mas e a correção da gratificação de serviço noturno? Eu falei, olha, se não foi previsto o prêmio de desempenho de 5 mil lá logo inicial, que teve que fazer alguns ajustes para conceder o prêmio de desempenho de 5 mil reais, e aí o prêmio de desempenho do ano 2023 é de 5 mil reais, né? Tem que deixar claro, senão alguém vai falar, não, como assim não é? Não, né? é. Então é de 5 mil, mas para chegar nos 5 mil, o nosso secretário adjunto, com o conhecimento amplo que ele tem da máquina pública, ele fez lá os ajustes, né? Para conseguir o dinheiro. Pediu suplementação. Vai pedir ainda, né? Ele fez os ajustes ali para ter, né? E o que acontece? Para 2024, nós já temos que discutir. Porque senão vai chegar lá em 2024, vai ser exatamente a mesma ladainha. E aí, cadê o prêmio de desempenho? E aí, tem que acertar a gratificação, né? E aí, como é... Não é a unidade, não. É só um chamado. Como é que vai ficar o policiamento na nossa cidade? Hoje, Rafael, né, nós estamos gravando o programa aqui na quinta-feira, nós estamos com mais de 400 guardas civis metropolitanos, os nossos novos policiais, fazendo policiamento aqui na área central. Sim. E aí encontrei com um ali, né? Você reconhece a gente aí do programa Fique por Dentro, e ele perguntou, mas, ô chefia, nossa, esse monte de guarda, eu falei, mas é extremamente necessário. A nossa região central aqui está abandonada. Não tem outro termo, né? Então, se você sai, você tem medo. Eu que saio aqui, às vezes, um pouco mais tarde do sindicato, eu tomo todas as minhas cautelas aí para não ser vítima de um roubo, Exato. Mas eu estou sujeito, né? E a gente vê aí nas reportagens, né? Eu vi uma reportagem hoje do carro de aplicativo que ela colocou aquelas grades de segurança na janela do carro dele. Sim. Para que não invadam o veículo para poder roubar o celular. Sim. Né? Isso é a realidade do nosso centro de São Paulo. Exato. Que eu acredito, né, que não só a discussão aqui, mas a sociedade como um todo, que o nosso prefeito Ricardo Nunes vá corrigir isso para o ano que vem. Né? Exatamente. Vamos esperar isso, né?